Números divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça indicam que cresceu nos últimos 2 anos o número de processos em andamento no Poder Judiciário, nos casos de feminicídio, violência contra a mulher e adoção de medidas protetivas. Segundo o CNJ, o crescimento foi de 36% e chegou a mais de 339 mil ações determinadas. Para falar sobre o assunto, eu recebo no Advocacy de hoje Luziane Lima, juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Doutora Luziane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com um tema tão importante hoje aqui no Advocacy. Bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. E eu queria começar perguntando qual que é o cenário da violência contra a mulher hoje, ou seja, o que é mais comum na violência contra a mulher? Eu acho que nós temos de todos os tipos, né, de violência contra a mulher. O cenário que eu entendo hoje, ele está mais assim público, porque depois da Lei Maria da Penha, as mulheres tiveram mais apoio da própria justiça, da própria polícia, em poder denunciar os casos de sofrimento de violência doméstica. Então, eu acredito que essa divulgação, né, que essa lei propiciou, tem ajudado muito as mulheres se pronunciarem e tentar sair dessa situação triste, né, que uma mulher se submete muitas vezes sem querer. Agora, uma dúvida que fica é, antes da Lei Maria da Penha não se ouvia falar tanto em violência e depois houve tantos casos de violência contra a mulher, sobretudo nos jornais e em TV. Aumentou ou não se sabia que existia violência contra a mulher ou aquilo que hoje é considerado violência, antes não era considerado violência? Eu acho que sempre foi considerado violência, só que a partir da Lei Maria da Penha isso ficou mais divulgado e com as medidas protetivas que essa Lei Maria da Penha propiciou, a coisa ficou mais fácil, porque antigamente a mulher sentia vergonha, principalmente a mulher que tinha um certo nível de cultura social, ela não se sentia à vontade de ir numa delegacia, onde a maioria dos delegados eram homens, né, para denunciar um fato dessa natureza. Eu mesma fui vítima de violência doméstica. E uma vez esse meu marido agressor me deu um soco que eu desmaiei quase e podia ter morrido, inclusive. E eu não fui denunciar. Por quê? Eu tinha vergonha. Como é que eu vou chegar lá numa delegacia? Eu, uma estudante de direito na época, com nível social bom, chegar numa delegacia e dizer que apanhei do marido. As pessoas tinham essa dificuldade. E tem mais outra coisa, né? Antes dessa lei, as mulheres, a baixa estima delas ficava tão grande, tão reprimida, que ela não tinha força para isso. Ela não tinha aquela... Eu digo isso pela minha experiência. Ela não tinha aquela disposição de tomar uma atitude. Muitas vezes dependia daquela criatura, tinha filhos, queria manter um casamento. Às vezes o agressor, como era o meu caso, sempre pedia perdão, dizia que nunca mais ia fazer, e você, com aquele princípio de preservação da família, você vai continuando aquela relação até o ponto que você um dia vai dizer chega. Né? Não, inclusive a situação ou a dependência socioeconômica, sobretudo se tiver filho, exatamente, acaba agravando e contribuindo ainda mais também para essa falta de denunciar a violência. Né? Exatamente. Então, eu entendo que depois que a mulher está gradativamente conseguindo abrir o seu espaço, conseguindo, como hoje a palavra está muito comum, né, de se empoderar do que ela é, da capacitação que ela possui, isso tudo ajudou para que a mulher, então, mudasse a sua postura, né? E passasse a denunciar mais. Mas sempre aconteceu. Teve épocas em que a mulher, inclusive, o marido tinha direito até de matar. E não configurava crime, entendeu? Então,
a mulher vem aos poucos conquistando seu espaço, que já deveria ter sido reconhecida há tanto tempo, afinal de contas, todos os homens nasceram de mulher, né? Então, eu acho que a gente não nasceu só para ser mãe, só para tomar conta de uma família, isso é uma coisa muito importante. Eu entendo que o trabalho da mulher, como mãe, como educadora dentro do lar, e aquela que cuida da família, é um trabalho muito eficiente, um trabalho muito honroso, certo? Mas o espaço também dela como profissional está se vislumbrando aí em todas as áreas. Né? Então, isso ajudou muito a mulher se empoderar e realmente buscar o seu espaço de maneira diferente e exigir respeito. Agora, a Lei Maria da Penha, inicialmente tivemos a Lei Maria da Penha e mais recentemente o chamado ou conhecido feminicídio. Certo. As duas normas são formas de prevenir e também punir os infratores, os autores de violência. O que mudou da Lei Maria da Penha, sob o aspecto assim, da norma mesmo, para o feminicídio, que hoje é tão comum também a gente vê pela televisão, pela internet? Bom, a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela veio mais como um instrumento de proteção da mulher. Ela tem uma estrutura mais processual do que penal. Né? Então, agora com a lei do feminicídio, que está tipificando o crime de homicídio praticado contra a mulher, a situação ficou diferente, porque agora existe um tipo específico para esse tipo de crime, para essa situação. Desculpa, mas é uma lei nova? Não é uma lei nova, é uma lei que introduziu no artigo 121 um parágrafo, no parágrafo 2º, inciso 6º, essa tipificação com relação ao homicídio cometido contra a mulher em razão da situação de mulher dela, certo? O feminicídio, ele é um crime muito subjetivo, ele é direcionado exclusivamente para o ser feminino. Né? Então foi uma alteração do Código Penal. Do Código Penal, que veio atender essa situação que existia. Né? E o que alterou, basicamente, assim, agravou a pena? Qual foi do ponto de vista assim, da norma, tecnicamente, o que alterou? Olha, o que alterou, principalmente, porque como o dolo ficou subjetivo, não é o dolo objetivo. Então, primeiro tem que ser contra a mulher. Ser feminino, isso já é uma questão. Não cabe o homicídio não cabe o privilégio nessa lei, certo? Ela também, Doutora, desculpa, só para a gente esclarecer aqui, o que é o privilégio que não cabe, o que é o dolo subjetivo? Desculpa, é só para esclarecer aqui para quem nos acompanha, cada um desses entendimentos que às vezes é muito comum para nós, né? Mas nem para todos. O dolo objetivo é aquele que está escrito. Né? É o que está escrito dentro da norma penal. Agora, o subjetivo é o que diz respeito ali à vítima. E no caso do feminicídio, ele está relacionado à figura feminina, certo? Não pode haver feminicídio de homem, que a vítima seja um homem, ou um travesti, ou um transexual. A lei não abrangeu essas categorias que se dizem mais femininas, mas na essência não é a mulher. Então, é direcionado para a mulher, certo? Com relação ao privilégio, o homicídio, ele prevê a forma privilegiada, né? Quando o indivíduo comete o homicídio, por motivos de relevante valor social, moral e sob influência de emoção, essas coisas todas. Então, existe uma minorante com relação a esse homicídio. No caso do feminicídio, isso não foi abarcado por essa modificação que houve no Código. Então,
não vai haver. E a pena mínima é de 12 a 30 anos, né? A pena é bem pesada, essa pena também... Então houve um agravamento da pena, digamos assim? Sim, porque ela se tornou já aquela pena do homicídio qualificado e ainda tem agravantes que ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade se esse feminicídio for cometido contra a mulher grávida, contra a mulher que teve o filho até 3 meses. Isso porque quando a mulher está nesse tipo de situação, ela está mais fragilizada, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Também contra menor de 14 anos, maior de 60. Então, está também se observando a mulher idosa, né? Atendendo a essa pessoa também. E equiparou e se tornou crime hediondo? Sim. E o que é esse crime hediondo? Para falar, é crime hediondo, tá, mas o que significa isso, né? O crime hediondo é aquele crime em que a lei é mais rigorosa no cumprimento. Tem mais tempo para poder ter os benefícios de progressão de pena, de liberdade condicional, tem todas aquelas situações, né? Tem que começar com o regime fechado. Geralmente vai começar porque a própria pena já não vai permitir, né? Porque é de 12 a 30 anos, até 8 anos de pena você pode ter o regime semiaberto. Entendeu? Tá. Eu quero voltar aqui nesses critérios específicos, quando fala do crime hediondo, o que significa cada um desses, porque eu acho que é importante para quem nos acompanha aqui também, mas nós vamos fazer uma pausa no nosso debate e te convido a posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre o crescente número de crimes de ódio contra a mulher. E hoje eu recebo Luziane Lima, que é juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de tema? Então envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98959 7615. Doutora, nós falávamos aqui sobre crime hediondo e a perda de benefícios. Eu queria que a senhora falasse para que nós pudéssemos entender o que benefícios são esses que se perde quando o crime é considerado hediondo? Olha, a lei, quando o juiz aplica uma pena, né, a uma pessoa, ele coloca o regime dessa pena. Dependendo do número de anos inicialmente imposto ao réu, aquele tipo de pena terá um regime específico. Então, tem um regime fechado, tem o regime semiaberto e o regime aberto, que inclusive pode até ser colocado, substituído por outras penas alternativas. No crime hediondo, a lei do crime hediondo entende que a pessoa que pratica um crime dessa natureza, ou seja, um crime que é considerado hediondo, teria que iniciar sua pena no regime fechado. Não poderia iniciar em outro regime. No crime de feminicídio, você já teria isso praticamente previsto, porque a pena mínima desse delito é de 12 anos. 12 anos, o regime inicial é o fechado. Então, naturalmente, a pessoa, mesmo que não fosse o hediondo, não fosse considerado hediondo, já seria o fechado. Porque até 8 anos você pode iniciar no regime semiaberto. Acima de 8 anos, a lei determina que seja fechado. Certo? Então, a própria lei já dá a diretriz para isso. Nos crimes hediondos, o tempo para você gozar de alguns benefícios de progressão de regime, se for o caso, e também de condicional, o tempo de pena a ser cumprido é maior. Né? Progressão de regime é quando progressão muda de regime e os benefícios. A pessoa tem que cumprir mais tempo preso
num regime para poder alcançar esse benefício que tem na lei de execuções penais. Não, eu queria perguntar assim, a progressão de regime é quando tem um benefício, pode passar de um regime... Isso, de um regime para progressão outro. É quando passa de um regime para o outro. Isso. Do mais fechado para o mais leve, brando, para o mais leve, exatamente. Né? Então, a pena do crime de feminicídio, a mínima, são 12 anos. Então, naturalmente, já teria o regime fechado. Agora, uma questão também que fica para pensar sobre a lei e depois dessa alteração do artigo 121 do Código Penal, é que até hoje é muito comum, e volto a dizer, o que se acompanha pela imprensa. Tinha 6 boletins de ocorrência, tinha 3 boletins de ocorrência, e está ali a matéria do jornal falando sobre o feminicídio. A minha pergunta é, a Lei Maria da Penha, da forma, e é como a senhora disse, é mais processual, é mais de prevenir, tem prevenido, tem assim, cumprido esse papel de prevenir o feminicídio? Olha, a lei em si, ela tem mecanismo para coibir isso. Mas só que a natureza humana é difícil de controlar. Então, a lei coloca que o indivíduo não pode chegar perto da mulher a tantos metros, 200 metros, 100 metros, dependendo da situação. Não pode telefonar, não pode comparecer, não pode ter contato nenhum. Isso está na lei. Isso aí é uma prevenção, para que ele não chegue perto dessa mulher e cometa atos que não deveriam cometer, né? Inclusive o homicídio, o feminicídio. Mas, se esse homem quiser matar, ele vai, porque a justiça, a polícia, os meios de proteção, eles não têm como dar conta de tantas situações dessa natureza. Então, muitas vezes a mulher tem até que sair daquela cidade, mudar com a família, ir para outro lugar. Ela tem as casas também de proteção, mas isso tudo não é suficiente para impedir que ocorra o feminicídio. Isso a gente está vendo, sim. Né? Não, eu ia comentar que não precisaria nem da sentença do juiz num caso de crime do agora conhecido feminicídio, né, como feminicídio, se a pessoa observasse a norma, a lei em geral. Sim, ou seja, claro. Não é a sentença judicial que vai impedir que as pessoas cometam crimes. Não. Naturalmente já deveria não ser assim, né? Essas medidas protetivas, como se diz, está escrito, elas têm esse objetivo mais processual de impedir que isso venha acontecer. Mas a própria justiça, os próprios meios de segurança, não possuem condições de dar toda a garantia. Né? Aí teria que ter um policial militar para cada mulher que entrasse com a medida protetiva para evitar que ela fosse, no caso, vítima de um feminicídio. Agora, de certa forma, eu entendo que isso ajudou muito, porque não é a maioria dos homens que estão com essa pretensão de matar. Né? Não são todos. Ou mesmo de cometer violência contra a mulher. Exatamente. Né? Então, de certa forma, para a maioria funciona, porque senão cada processo da lei teria uma morte, né? Agora, uma outra pergunta que também é o seguinte, com essa alteração da lei, essa nova norma, como tem sido os processos nas varas criminais, ou talvez até nas varas especializadas de mulheres vítimas de violência? A senhora avalia que tem diminuído ou não alterou isso? Especificamente no caso do homicídio contra a mulher, houve uma redução, não alterou? Como é que está isso, em termos assim, de processos judiciais, em varas criminais? Olha, eu não tenho assim, esses dados para te fornecer no momento, porque eu não sou juíza de vara de violência doméstica e nem sou do tribunal do júri. Porque esses tipos penais, né, uma vez que haja morte, vão ser julgados pelo tribunal do júri. Nas comarcas ou estados em que
se tem vara especializada em violência doméstica, a primeira fase do processo, dependendo da lei de organização judiciária daquele estado, pode ser feito pela própria vara de violência doméstica. Isso é uma questão da estrutura organizacional do Poder Judiciário de cada estado. Então, se faz aquela primeira etapa na própria vara de violência doméstica, se assim a lei permitir, determinar, e depois, depois da pronúncia, aí, então, se vai para o tribunal do júri, porque é crime contra a vida, né? Esses crimes têm que ser julgados pelo tribunal do júri. Desculpa, pronúncia é uma fase do... Só volta as perguntas aqui para nós entendermos cada passo. O que é a pronúncia que faz o processo eventualmente sair de uma vara, da competência de um juiz, e ir para o outro? Bom, a pronúncia é uma decisão que o juiz... da instrução inicial desse processo dos crimes contra a vida, entende que existe a situação fática que realmente aquela pessoa praticou aquele delito e, por isso, tem que ser julgado pelo tribunal do júri. Então, dá aquela decisão, pronuncia aquela pessoa, né? Primeiro tem a denúncia, né? Aí que se vai apurar na primeira etapa desse tipo de crime. E, em seguida, o juiz pode fazer uma absolvição sumária, que é se entender que a pessoa não praticou o crime, uma absolvição sumária. Mas quando ele pronuncia, aí ele determina que o processo seja encaminhado ao tribunal do júri para julgamento. Agora, e nesse caso também não exclui o inquérito que vem da autoridade policial, né? O inquérito, isso aí é bem antes anterior, da denúncia, né? O inquérito, se houve indícios, né, assim, ele conclui, o delegado conclui todos aqueles fatos, a investigação em si, e remete para o Ministério Público. O Ministério Público, analisando todos aqueles fatos, as provas ali existentes, ele denuncia se houver indícios de autoria e a materialidade, né? Matou, a pessoa foi morta, está lá, morreu, enterrou, tem uma materialidade. Existiu o delito, né? Aí agora vamos ver a autoria. Foi essa pessoa efetivamente que matou? Existem provas ou às vezes não existe. Então, o Ministério Público, se houver indícios, ele pode denunciar. Aí, durante essa primeira etapa dos crimes contra a vida, ela é realizada pelo juiz que a gente chama sumariante, né? Então, o juiz sumariante, ele vai também reanalisar todas aquelas provas que foram levadas ao inquérito perante a autoridade judiciária. Se ele encontrar que realmente existe as condições de pronúncia, ele vai dar aquela decisão de pronúncia, não é sentença, é uma decisão, ele dá essa decisão de pronúncia e remete para o tribunal do júri. É assim. Agora, a lei de organização judiciária, nos estados em que ela tem as varas da violência doméstica, essa parte sumária inicial pode ser feita pelos os juízes das varas de violência doméstica no caso do feminicídio. Do feminicídio. Lembrando que isso, só assim também trazendo aqui para lembrar o nosso telespectador que a fase de inquérito é lá na polícia, ele é que investiga, a Polícia Civil que faz toda a investigação. Se houver indícios, o delegado, pelos elementos ali, está convencido que tem um crime, ele indicia, até então pode ser apenas um suspeito, a pessoa pode apenas ser ouvida, depois de indiciado, encaminha para o Ministério Público, conforme a doutora Luziene está aqui falando de forma bem didática, etapa por etapa, aqui até chegar no tribunal do júri. Mas a senhora ia falar? Não, é porque às vezes também pode ocorrer do próprio Ministério Público tomar conhecimento primeiro do que a polícia e se ele arrecadar material suficiente para ele oferecer a denúncia, ele pode até oferecer sem a necessidade de abertura do inquérito. Do inquérito policial, né? Bom, nós vamos Mas isso geralmente não ocorre, né? Geralmente tem um inquérito.
Até para trazer mais elementos para o processo, Exatamente, né? para ter investigação, embora a nossa polícia ainda não esteja muito bem equipada com tudo que a gente gostaria que tivesse para poder ter uma solução mais rápida e mais eficiente da prova, mas o inquérito é muito importante. Ok, nós vamos continuar falando aqui ainda sobre essas etapas do feminicídio. Vamos para um rápido intervalo, mas antes, quer participar do Advocacy? Mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje estamos falando sobre feminicídio. Estou aqui com a juíza Luziene Lima, que é juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, para debater um tema tão importante e tão presente hoje, até nos jornais e na imprensa de uma forma em geral. Doutora, dentre tantas coisas que acontecem, uma pergunta que fica é: quando, e é comum também ver, a pessoa às vezes já fez uma ocorrência, tem um boletim de ocorrência, 2, 3, 4, o que a família ou essa vítima deve fazer ainda mais para evitar que essa violência se evolua até o homicídio? Eu penso que se essa vítima tem a convicção de que esse agressor, ele pode ser capaz de praticar um ato extremo, né? Porque eu acho que a morte, no caso, seria um ato extremo, eu acho que ela tem que se afastar mesmo. Às vezes, se sair, mudar de cidade, tem que ter uma situação dessa natureza. Porque se ele realmente colocar na cabeça que ele quer matar aquela mulher, ele vai matar. Porque como é que a polícia vai ficar com essa pessoa vigiando o tempo inteiro? E muitas vezes a pessoa direcionada a ser um homicida, o que é que ele faz? Ele às vezes espera um tempo, deixa as coisas acalmarem e depois ele vai e comete, né? Agora, eu penso que deveria as famílias se preocupar mais com a educação do homem, ensinando ao menino, né, a respeitar a mulher. Primeiro porque ele nasce de mulher, como eu já falei aqui, né? Então, tem que mostrar para aquela pessoa, para a criança, desde pequenininho, que ele tem que respeitar a mulher, que a mulher é um ser humano igual a ele, entendeu? Que tem direitos e tudo mais. Então, se o menino, desde pequeno, ele aprende a respeitar a dignidade do outro ser, não só da mulher, mas de qualquer outra pessoa, ele nunca vai praticar esse tipo de delito, a não ser que ele seja realmente um psicopata e tenha alguma anomalia mental que não vai impedir dele praticar um ato dessa natureza. Mas olha só, quando a gente fala assim, não, a senhora mesmo comentou aqui, só se a cada mulher ameaçada tivesse um policial do lado, o que não é possível. É interessante lembrar que primeiro é a segurança, né? Sim. Então, se a mulher tiver que mudar, ou a família arrumar uma estrutura, mudar de cidade, pode até ser assim, mas que absurdo, é ele que tem que mudar e não eu. Não, primeiro a gente pensa na segurança dessa pessoa. Exatamente. Se ele não mudar, muda ela. Garanta a segurança dela e deixa que as providências judiciais no sistema de justiça continuem, né? Exatamente. Porque o problema maior é o seguinte: esse homem, ele não vai mudar, ele vai querer mudar? Não. Então, eu que quero me proteger, então eu tenho que ir para um ambiente que eu possa ser protegida. É igual a proteção da testemunha, né? Muitas vezes a pessoa que está sobre a lei da proteção de testemunha, ela tem que mudar até de país, se for o caso, né? Então, essa mulher, se ela se sente tão perseguida por esse agressor, e a família tem condições de tirá-lo daquele ambiente, daquela cidade e tudo, ela tem mesmo que sair. Eu faria isso. Inclusive, não é incomum na violência contra a mulher o agressor ameaçar a mulher: se você denunciar, eu vou e violento toda a sua família. Exatamente. Mato alguém da família, cometo uma violência contra a família. Aí a pessoa fica com medo. A pessoa fica com medo e não toma essas outras medidas. E pela família. Ou seja, a melhor coisa, primeiro, cuide da sua segurança. Depois, deixa que o sistema de justiça cuide do caso, né? E a gente tem situações em que esse agressor,
ele também mata familiares, mata até filhos. E depois suicida, né? Então, isso em todas as classes sociais. Você viu aquela procuradora aqui mesmo, em Belo Horizonte, que o marido matou e depois se matou. E deixou as crianças, né? Ou seja, pega então, todos os estratos sociais. Essa lei do feminicídio, sim, inclusive, ela agrava o crime quando é cometido também na presença de descendente ou ascendente, entendeu? Isso aí também é uma forma também de agravar mais. Então, a pessoa crueldade, né? Eu acho, porque a criança que vê um pai matando a mãe, ela fica perturbada o resto da vida. Quando eu fui juiz aqui da Infância e Juventude, tinha um menino, que inclusive morreu, que os traficantes mataram depois. O pai dele matou a mãe. Em consequência disso, o irmão dele mais velho, na hora lá, matou o pai. Então, ficou sem pai e sem mãe, 2 adolescentes. Esse irmão mais velho foi para a instituição, o outro também foi, mas aí todos os 2 se envolveram com drogas, né? Porque a situação deles, o trauma sofrido, e sem uma estrutura familiar que pudesse dar a eles um direcionamento melhor de vida, eles terminaram se envolvendo e esse garoto, depois que ele cumpriu medida socioeducativa, porque furtava e tudo mais, ele voltou para o lugar onde ele vivia, voltou a se envolver com traficante e terminou sendo morto. Jovem ainda, né? Jovem. Acho que ele devia ter uns 15 anos quando morreu. Isso me doeu muito na época, sabe? Então, essa criança, ela ficou perdida diante de uma fatalidade que aconteceu com os pais. Agora, doutora, a senhora falou aí, volto aqui à sua fala de que não é possível ter um policial para cada mulher ou um policial vigiando cada agressor. Se a gente pensa nesses órgãos todos do sistema de justiça, de proteção à mulher, por exemplo, a Polícia Civil, Militar, assim, qual que é a estrutura, o que é que falta na sua visão para esses órgãos todos que são envolvidos? Eu não vou dizer nem só da punição, no aspecto da punição do cometimento do crime, mas também da prevenção, em termos de política pública, de informação. Na sua visão, o que é que falta para esses órgãos todos, mas sobretudo o sistema de justiça? Eu penso que esses homens que praticam qualquer tipo de violência, eles deveriam ser trazidos para a sociedade com trabalhos assim de recuperação desse psique dessa pessoa. Ela precisa ser cuidada também, para ele deixar de ser violento. A Polícia Civil já tem um trabalho aqui em Belo Horizonte muito interessante sobre isso, né? Para ajudar essas pessoas que cometem esse tipo de delito a deixar a violência doméstica, né? Pois é, mas seria o quê? Um tratamento psiquiátrico? O que é ambulatorial? É um apoio? É um apoio psicológico, são palestras, são várias coisas que a pessoa é submetida. A própria lei determina, né, que na Maria da Penha, que você seja encaminhado para órgãos onde possa ser cuidado também. Porque se você não cuidar do agressor, ele nunca vai deixar de ser agressor. Então, ele precisa compreender que aquela atitude dele é uma atitude nefasta, é uma atitude que ele precisa desenvolver outras atitudes, né? Ele tem que perder aquela vontade de agredir a mulher, né? Porque ele entende que a mulher é um ser indigno, é um ser que precisa ser menosprezado, humilhado. Então, ele se sente superior àquela mulher e, por isso, ele também pratica esses atos. Não, e também tem uma questão assim, que às vezes a mulher tem um relacionamento, descobre, com o tempo, o namorado que se torna noivo, se torna marido, também vão mostrando a sua agressividade. E aí, quando tem assim,
mesmo que não venha a ser uma violência extrema, mas assim, de denunciar, de apurar, descobre que a vida dele, assim, o passado dele já é um histórico Sim. de relacionamento com violência, com outras mulheres, né? Exatamente. Ou seja, precisa de um apoio, de um acompanhamento para a pessoa porque muitas vezes, mudar de comportamento. Por exemplo, o meu primeiro marido, ele era uma pessoa muito... Quando a gente namorava, ele era maravilhoso. Ia me buscar na escola com rosinha, cartãozinho para lá, cartãozinho para cá, fazia poesia, aquela coisa toda. Era um homem fantástico. Depois do casamento, ele mudou. Mudou. E depois eu fiquei sabendo que ele era muito agressivo com a irmã. Com a irmã, com a mãe, respondia a mãe, mas ninguém nunca me contou essa história. Entendeu? Então, você casa muito nova, sem experiência, casa cheia de ilusões, daquele amor, foi meu primeiro namorado e tudo mais, e aí você, depois do casamento, a pessoa muda. A pessoa já conseguiu aquela pessoa que ela queria, pronto, aí ele se sente dono de você. E aí, ele quer ditar tudo para você. Certo? E você, se ele chega em casa e não tem as coisas do jeito que ele idealizou, então aquilo é um motivo para ter uma agressão, para ter uma discussão, para ter uma humilhação, né? O problema psicológico que a mulher sofre de agressores é muito forte, porque ele reduz você a nada. Não é? Então você se sente... Que é um crime também, né? Exatamente, que faz parte, né? Inclusive, doutora, só lembrando disso, assim, a mulher com o tempo casa, depois é que vai aparecendo, também leva um tempo para a pessoa perceber ou entender que aquilo é o comportamento de uma pessoa violenta. Exatamente. Às vezes é pontual, foi um fato, foi um momento de raiva, mas até que a pessoa compreenda que é um perfil, já leva um tempo e a violência já está lá na frente, né? Esse meu marido, por exemplo, ele era o seguinte, ele era uma pessoa ótima, muito responsável, inteligentíssimo, mas ele... Tinha momentos que ele estourava do nada, uma coisa boba. Por exemplo, encontrar um copo em cima de uma televisão que manchou assim, mas se você passasse um pano, saía que a criança deixou. Aquilo foi um motivo para ele me dar um soco, eu desmaiar. Quando acordei, ele estava debaixo do chuveiro comigo, tentando me reanimar. E quando eu chorei, saiu sangue, o olho pulou para fora, tive que ir para o hospital e tudo mais, fiquei com um problema na vista e tudo, né? Então, quer dizer, a pessoa tem um rompante, sabe? Eu até acredito que ele não quisesse me matar, que depois ele ficou tão preocupado que ele tinha arma. Que aí ele vendeu a arma. Eu acho que ele não ficou confiando nele, sabe? Mas aí depois pedia perdão, abraçava, beijava, fazia tudo de bom. Aí dava um tempo. Daqui a pouco fazia a mesma coisa por bobagem. Porque não era coisas graves, não. Essas pessoas, eu acho que elas são doentes, sabe? Eu acho que elas têm uma psicopatia que fazem com que elas explodam e ajam dessa forma. Agora, assim, volto a perguntar, na sua avaliação, o que falta ainda para equipar ou para aparelhar os órgãos hoje para melhor atender essa mulher que tenha sido vítima e não evolua, volto a dizer também, essa agressão para o homicídio? Os órgãos precisam de quê? Mais pessoal, tecnologia, o que é que falta hoje? Eu acho que precisa um encaminhamento melhor dessa mulher, porque geralmente ela está com uma baixa estima muito grande, ela acha que ela não é capacitada para nada. Eu acho que quando ela se empodera, quando ela consegue vislumbrar que ela não precisa, principalmente financeiramente, desse homem, ela parte para outra. Né? Restaurar a autoestima dessa pessoa para poder ela agir e buscar a vida dela longe daquele ser, né? Como palavras finais, conselhos que a senhora dá então para essa mulher? Que você deixa para essa mulher? Eu deixo ela ter coragem de denunciar, em primeiro lugar,
ela acreditar que ela é capaz de vencer, apesar de qualquer problema, porque nós temos dentro de nós essa capacidade de dar a volta por cima. Né? Então, se eu conseguir dar, qualquer mulher pode conseguir. Né? Então, da forma que ela tiver na estrutura que ela possui, mas ela vai poder dar a volta por cima e procurar os órgãos competentes, denunciar mesmo e buscar se afastar dessa pessoa. Dessa agressão, né? Doutora. É a única coisa. Olha que bate-papo rápido. Obrigado pela sua presença aqui conosco, prazer, essa conversa boa entre nós, entre amigos, né? Fica até fácil verdade. aqui. Obrigado. Eu tenho certeza que foi muito bom para quem está nos vendo, muito ter esclarecedor. Contribuído de sem alguma dúvida forma. nenhuma. Se quiserem muito bom. fazer perguntas depois, a gente pode orientar. Respondemos pelas nossas redes sociais, né? E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos, no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.